Olá, estamos num novo giro após a Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna aparece no tarô na metade do caminho, praticamente. Não que ela aconteça na nossa vida apenas num momento específico, mas de forma geral ela representa o movimento circular e constante dos arcanos, da vida, de forma geral. Depois disso, nós fomos então para a Justiça, o arcano número 11, que se reduz ao 2. Nós encontramos novamente o 2 ali. O arcano da Justiça foi ilustrado pela deusa Atena. A mitologia conhece Atena como a deusa da estratégia militar. E como deusa da estratégia militar, nós vamos entender que a necessidade de muitas vezes encararmos a vida como uma batalha. O ego muitas vezes precisará enfrentar situações das quais ele precisará de postura, de firmeza. Dessa forma ele se fortalece. Então essa guerra pode ser vista como uma autoafirmação do ego. A gente precisa de critérios, de limites, de separatividade também do nosso caminho. Ao mesmo tempo que a gente precisa incluir várias outras questões. E quando nós falamos do princípio divino da justiça, esse é um tema um tanto delicado. É muito mais sério do que simplesmente dizer que tudo o que acontece na nossa vida, mesmo que a gente não entenda, faz parte de um equilíbrio divino. Em partes isso pode ser realmente verdade, mas não necessariamente a gente consegue definir e aceitar silenciosamente o que a gente vê no mundo. Uma pessoa poderia dizer, por exemplo, que então a fome no mundo representa uma justiça divina. Onde estaria a justiça nisso? Por isso não é tão simples. Se a gente fosse entender o grande corpo do sagrado como toda a humanidade, como um só ser, a gente poderia entender claramente o desequilíbrio ali. Então, enquanto alguns passam fome, outros possuem uma riqueza concentrada em suas próprias mãos. Então não quer dizer que necessariamente o sagrado está sendo injusto. Quer dizer que nós, como representantes do divino na Terra, com capacidade de escolha, não estamos sabendo equilibrar melhor essa balança. Caso contrário, dizer que todo o sofrimento humano depende apenas de uma intervenção divina seria tirar muito a nossa responsabilidade das nossas mãos. Muito do que a gente vê como injusto no mundo poderia ser resolvido por nós mesmos, sem a necessidade de algo divino ou milagroso acontecer. Então é sempre mais sério quando a gente trata das questões espirituais e quando a gente trata de justiça divina ou não. A gente estuda aqui, mas não necessariamente compreende tudo. A espiritualidade ela vai representar, como eu disse, a transcendência, o ponto em que o ego não alcança. Depois do 2, nós encontramos novamente o 3. O 3, como foi visto, ele pode ser representante da própria Trindade. A Trindade aqui ela aparece como aquilo que representa a fonte de vida, a fonte divina, que não pode ser necessariamente definida sob uma forma final. Então, quando falamos da Trindade divina, do número 3, nós podemos imaginar uma fonte de vida que está sempre em abundância, por exemplo. A gente não consegue necessariamente dizer tudo que sai daquela abundância, tudo que flui daquela fonte. Esse seria o 3. E como nós vimos, o 3 aparece inicialmente a partir da Imperatriz. A Imperatriz ela vai representar a própria capacidade de gestação criativa. Quando o ego encontra com o outro lado, com outra pessoa, com outra ideia. Quando nós unimos dois pontos, o nosso lado, a nossa perspectiva e o outro lado. Algo novo, algo que antes não era conhecido por nós e damos vida a isso. A Imperatriz é entendida como a própria natureza, abundante por si só. E quando nós olhamos a Imperatriz nas nossas vidas, nós encontramos todo um sistema orgânico, que
que é o nosso próprio corpo, como parte dessa natureza. Porém, nós estamos agora no número 12, reduzido ao 3, depois da justiça. O 3 aparece aqui novamente como a necessidade de compreendermos que, se na justiça nós entendemos o nosso ponto de vista contra e oposto ao ponto de vista do outro, o 3 vai representar que muitas vezes essa balança ela culminará num terceiro ponto. Se você, por exemplo, tem uma visão a respeito de um determinado tema e você entra em contato com outra pessoa, ou com um livro, ou com um vídeo que também fala sobre aquele tema, a sua visão se une à visão do outro, do livro, da outra pessoa e cria um terceiro ponto, uma terceira visão. Porém, até que essa visão seja culminada, nós encontramos uma certa suspensão, uma certa resistência natural do ego em aceitar outro ponto de vista diferente do dele. É o momento onde o tarô nos traz o pendurado. Na nossa imagem anterior, na jornada anterior, o pendurado foi ilustrado a partir da imagem de Odin e da sua mitologia. A mitologia de Odin continua sendo válida para explicar este símbolo, mas dessa vez eu trouxe uma ilustração nova. Aqui nós encontramos o deus Netuno, o deus romano dos oceanos. Eu fiz essa escolha porque Netuno, como o pendurado, se conecta também ao Netuno astrológico, do qual eu não vou tratar necessariamente aqui. Na imagem nós vemos Netuno no fundo do oceano, acorrentado, com o peito desnudo e com os braços cruzados no peito, enquanto está de olhos fechados em entrega. Ele parece pacífico ao mesmo tempo que ele está acorrentado. O pendurado ele vai trazer os momentos na nossa vida onde aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente considera que poderia acontecer, aquilo que a gente gostaria que acontecesse na nossa vida, simplesmente não acontece, simplesmente não flui. O pendurado ele representa a suspensão da vida, ou pelo menos a sensação de que estamos suspensos sem que nada necessariamente aconteça. É uma das fases de maior desafio para o ego humano. Aqui o ego entende, aqui o ego aprende que simplesmente querer não necessariamente o trará o que ele quer. Aqui o ego entende que, mesmo empregando esforço, mesmo se empenhando numa direção, não necessariamente ele conquistará o que ele quer. Quantas vezes a gente pode se deparar em situações nas nossas vidas onde a gente parece estar pendurados de cabeça para baixo ou, como a nossa imagem, mergulhados no fundo do oceano, aonde a nossa palavra não tem som, aonde a nossa vontade parece não ser incluída na nossa vida, aonde o nosso movimento parece não nos tirar do lugar. Nós estamos tratando aqui da espiritualidade que abraça a todos nós. E essa questão acontece com todo mundo, em algum momento da jornada da nossa vida. Uma forma da gente entender o pendurado é trazer mais um termo psicológico e filosófico chamado Kairos. O que é o Kairos? De forma simples, nós vamos entender Kairos como o tempo da alma. O que seria o tempo da alma? Nós podemos medir o tempo de mais de uma forma. Quando nós falamos do nosso tempo cronológico, nós falamos do nosso tempo medido em horas, dias, meses e anos. Então, esse tempo cronológico é um tempo quantitativo. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, todo mundo tem os mesmos 7 dias da semana para viver. Já o tempo Kairos, ele vai representar o tempo qualitativo. De forma simples, quando nós passamos por uma situação intensa na nossa vida, por exemplo,
o que seria um dia normal, uma semana normal, um mês normal, parece representar que vivemos todo um ano naquele período. Quando estamos numa crise existencial, por exemplo, durante uma semana, durante alguns dias, parece que o nosso tempo fica concentrado naquela tensão emocional. Esse é o Kairos. Então é uma outra forma da gente medir o tempo. As 24 horas são as mesmas para todos nós, mas dependendo do estado emocional que estamos vivendo, parece uma eternidade. Então, por mais que às vezes a nossa rotina continue nos levando adiante, com trabalho, com cuidado com a família, com cuidado pessoal, relacionamentos, amigos, muitas vezes a gente pode sentir que os dias estão passando, mas por dentro estamos travados, estamos paralisados. O pendurado ele nos conecta, ele nos coloca numa postura extremamente íntima na nossa vida. Às vezes o outro pode nos ver fluindo. Estamos trabalhando, levando a nossa rotina, cuidando da família, mas absolutamente ninguém saberá o que realmente está passando dentro de cada pessoa. O tempo interno na nossa vida ele é diferente para cada um. Ele depende de maturidade, ele depende de estudos, de experiência de vida, ele depende de determinados e diversos fatores. Geralmente nós vivemos uma vida social onde apenas o externo é visto, mas o que a gente atravessa dentro de nós, só a gente sabe. Esse é o pendurado. Aqui a gente entende que o ego também é educado a partir da suspensão da própria vontade, onde a gente acha que, ok, decidimos, vamos fazer acontecer. Mas e as burocracias da vida? E essas burocracias a gente não encontra apenas externamente no nosso sistema. A gente encontra internamente também, no próprio sistema da alma. E nós estamos entendendo a alma aqui como aquela que nos guia, aquela que traça o que é necessário para a educação espiritual do ego acontecer. Os relacionamentos, as dores emocionais, as alegrias, tudo isso vai nos educando. Tudo isso é o diálogo da alma. O pendurado ele vai representar os momentos em que o ego simplesmente não encontra solução para determinadas questões da sua vida. É o momento onde a gente pode apenas esperar, sem poder contar com o tempo do relógio, apenas contando com um tempo subjetivo, interno, aonde um dia pode parecer uma eternidade, até que algo novo emerja. O pendurado, então, ele vai nos colocar de cabeça para baixo ou mergulhados, justamente para que tenhamos abertura para que o sagrado consiga nos tocar, o que não necessariamente torna a nossa vida fácil. Pelo contrário, podem ser períodos altamente desafiadores. Aqui o objetivo é que nós encontremos o sacrifício. O sacrifício pode ser entendido como tornar algo sagrado. Então, o que na sua vida está sendo banalizado demais, fazendo com que a alma suspenda o seu movimento, a sua sensação de fluidez, para que você mude a sua perspectiva, para que você mude a sua visão. Muitas vezes a gente pode se encontrar em situações onde a gente precisa, por exemplo, ver sobre outro ângulo. Às vezes um controle a respeito da nossa vida pode estar ocultando um medo. Às vezes uma sensação de entrega na nossa vida pode estar, na verdade, representando uma passividade, onde a gente não necessariamente tem feito o suficiente. A entrega é diferente da passividade justamente porque na entrega a gente continua fazendo o que a gente pode e o que a gente sabe fazer, e na passividade a gente simplesmente espera algo acontecer. São duas formas diferentes de entender algo que parece muito semelhante. Às vezes uma perda na nossa vida que a gente insiste em enxergá-la como injustiça, a gente é suspenso diante do movimento da vida,
para que a gente entenda que aquela perda, na verdade, foi talvez uma libertação, mesmo que dolorosa. Então, na jornada do nosso desenvolvimento espiritual, por vezes o ego encontrará essas situações. O objetivo aqui é encontrarmos o 3 novamente. O 3 como uma terceira possibilidade. Às vezes você não consegue seguir adiante a partir da sua forma de entender a vida, mas também você não consegue acatar necessariamente o que você ouve de outra pessoa, por mais que boa seja a intenção dela. Então, nem o seu ponto de vista, nem o dela necessariamente lhe servirão. É o momento onde a terceira parte emerge como possibilidade. A trindade emerge como renovação da fonte. Isso dialoga também aqui com os vídeos, por exemplo. Às vezes você está numa situação onde você pode se encontrar paralisado. Não necessariamente me ouvindo vai te trazer uma libertação, porque o movimento precisa partir da transcendência, da fonte que toca a sua vida de maneira íntima e pessoal. Não vai ser no encontro de um vídeo que necessariamente a sua vida fluirá. A entrega ela é íntima e pessoal. Isso nos conecta muito com a ideia de que o tarô, um vídeo de tarô, uma leitura de tarô pode trazer uma libertação para a nossa consciência. Pode trazer um novo ponto de vista, pode trazer uma leveza, mas o tarô não necessariamente ele consegue atuar como divindade na vida da outra pessoa. O tarô, por mais rico que seja, ele não necessariamente vai representar que o ego controla o sagrado. Isso seria uma ilusão e uma inflação muito grandes. Então, o pendurado ele pode ser sentido muitas vezes como um impedimento. A sua vida não sai do lugar. Aqui o ego encontra o risco de se colocar como vítima de uma situação, onde ele é vítima do destino, vítima da vida, vítima do sistema. Mas até que ponto o objetivo não é que você aprenda a entender que nem tudo será resolvido apenas pelo que você sabe hoje. É todo um desafio na sua jornada espiritual. Não é algo simples, onde você simplesmente vai fechar os olhos, meditar e transcender. Então, o que aparece inicialmente como impedimento vai se transformando à medida que o ego amadurece a uma entrega verdadeira, a uma capacidade de confiar, mesmo sem garantia de qual será o resultado ou de quando será o resultado, medido a partir do relógio. Então, quando nós falamos do pendurado, quando nós falamos de Kairos, quando nós falamos do tempo da alma, do que nós passamos internamente, isso acontece com todos nós. Claro que cada um a seu modo, de forma muito particular, mas toca a todos nós. E então, qual seria o papel do ego, além do que foi dito aqui, em relação ao pendurado? Vamos ver.